Olá, assombrados, eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você fazer o quê? Deixar o like no vídeo, não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ok? E vamos então para os relatos, a coletânea variada. Meu Deus, eu tô pensando em coletânea. Eu tô falando isso pra você, mas eu tô pensando em coletânea temática. Enfim, todos os nomes estão trocados, ok? Nesses relatos aqui. Então, na verdade, eu acho que é uma pessoa. Agora eu não sei, isso é uma pessoa que, tipo, recolheu vários relatos das pessoas e está me mandando já, tipo, a coletânea pronta ou não. Enfim, vamos lá, porque já tem até introdução. Olá, assombrados, eu sou Ana Paula e vou contar uma coletânea de relatos para vocês. Bom, vamos pro primeiro relato, então, que é este, O Sussurro, e é um moço que nos conta. O moço, e tá escrito tudo assim certinho, ó. O moço que compartilha esse relato é de uma pequena cidade do Nordeste. Ele relata que em 2015 viveu uma experiência muito sinistra quando passou um final de semana no sítio dos avós. É tudo em terceira pessoa, tá? Só relatos em terceira pessoa. É quase uma temática. Então, em 2015, ele viveu uma experiência muito sinistra quando passou um final de semana no sítio dos avós. Desde criança, ele tem experiências com outros planos espirituais ou dimensões e possui uma grande facilidade para viajar entre esses planos durante sonhos lúcidos, especialmente enquanto dorme. Ele afirma que não tem problemas mentais, não bebe e nem usa drogas, mas possui uma sensibilidade para o mundo espiritual que poucas pessoas conseguiriam lidar. Os avós dele moram sozinhos em uma região rural, onde a única casa próxima é a da tia, que fica a 1 quilômetro de distância. Para preservar a identidade, ele chama os avós de Virgínia e Eleonor. Os avós? Virgínia e Eleonor? As avós? Enfim. Com 15 anos, ele insistiu muito para que os pais o deixassem ir ao sítio dos avós, pois além da companhia deles, poderia visitar os primos que moram na casa da tia. Ao chegar, ele almoçou e passou o dia explorando os arredores, admirando a paisagem. Desde pequeno ele adora a natureza e gosta de caminhar pelo mato, comer frutas e sentir a brisa fresca. Por volta das 2 da tarde, ele decidiu tirar uma soneca, sentindo um sono enorme após a caminhada e o almoço. Deitou-se em um quarto vazio da casa dos avós, em uma cama de solteiro, e logo adormeceu. Quando começou a despertar, sentiu uma brisa no rosto, trazendo o cheiro das folhas verdes às suas narinas. Fazia frio, e ele percebia uma claridade através das pálpebras ainda fechadas. Ao abrir os olhos, percebeu que estava no meio de uma mata. Era um dia ensolarado, embora o vento fosse frio. As árvores eram enormes, com galhos que se entrelaçavam no alto, deixando aparecer apenas pedaços do céu azul. Confuso, ele pensou que estava sonhando e beliscou o braço, mas tudo indicava que estava bem acordado. Nesse momento, ele ouviu uma voz vinda do alto de uma árvore, dizendo: "O jovem não tem medo de estar a essa hora da noite numa mata dessas?" Quando olhou para cima, viu uma coruja e levou um susto ao perceber que a ave falava com ele. A coruja? Mesmo assim, ele respondeu: "Noite?" Tipo, falando com a coruja. "Noite? Você não tá vendo que é dia? Olha esse sol, escuta o canto dos passarinhos. Você deve estar louca, ô dona coruja." É ela que tá louca, não é? Ele tá falando com a coruja. Você deve estar louca, coruja. Dona coruja, é dia, não é noite, não. A coruja se irritou. Mas, gente, parece fábulas de como que é? Fábulas de Esopo? Não é? Acho que é por aí. Bom, aí a coruja se irritou, arregalou os olhos e afiou as garras,
caminhando de um lado para o outro sobre o galho. A coruja replicou: menino atrevido, fala essas coisas só para me irritar. Você que tá louco. Não escuta os sapos, os grilos? Não vê que sou uma ave noturna e só saio à noite? Eu vou chamar o curupira aqui para você aprender que não deveria estar aqui a essa hora. Então, a coruja soltou um assobio agudo e logo ele ouviu um grito horrível se aproximando. As árvores balançavam ao longe e ele sentiu que algo estava vindo em sua direção. É tipo as histórias da minha avó mesmo. Desesperado, ele começou a pedir ajuda a Deus em pensamento, quando de repente sentiu uma mão segurar o seu braço. Ao se virar, viu que era uma linda moça, vestida com um vestido florido e sapatos de bolinhas. Ela era muito branca e tinha cabelos castanhos. Sem demora, ela disse que precisava sair dali, pois ele estava em um mundo que não lhe pertencia. E se o curupira o encontrasse, o faria de escravo. Ela o puxou pelo braço e ambos começaram a correr, fugindo da criatura que se aproximava, emitindo gritos demoníacos macabros. A moça o levou até uma pequena casa no meio da mata densa e o mandou entrar. Apresentou-se como Tangerina, e disse que morava ali. Tangerina? O nome tá trocado também. Ele ficou maravilhado com a casa, que por fora parecia pequena, mas por dentro era surpreendentemente espaçosa, com uma árvore frutífera ao centro, repleta de todo tipo de frutas. Em uma árvore só tinha várias frutas? Tangerina explicou que o curupira não conhecia a árvore. E se ele descobrisse, a destruiria, pois se considerava dono de todas as árvores e frutas do mundo. Ela contou que a fumaça que saía da chaminé o enganava, fazendo-o pensar que Tangerina cozinhava, quando, na verdade, ela só comia as frutas e tomava chás, graças à ajuda dos passarinhos, amando da cuca. Apesar de encantado, ele sabia que precisava voltar, pois Tangerina... Desculpa, não consigo cantar toda vez que eu leio Tangerina. Pois Tangerina avisou que o irmão dela chegaria logo, e ele não ficaria nada satisfeito em vê-lo ali. Então ela mandou que ele se sentasse em um banquinho de madeira, pegou folhas de margarida e começou a rezar sobre sua cabeça, como se o estivesse benzendo. Ele começou a sentir uma enorme tontura e desmaiou, acordando com sua tia perguntando o que estava fazendo ali, desmaiado. Quando se deu conta, estava na entrada do quintal da tia, em um atalho que cortava o mato e levava diretamente ao quintal, evitando a estrada de terra. Confuso, ele disse à tia que devia ter saído andando enquanto dormia, pois não se lembrava de como havia chegado até ali. Só se lembrava de ter dormido e acordado lá. Ele falou isso para que a tia não achasse a história inverossímil, caso contasse o que realmente aconteceu. Voltou para casa e perguntou aos avós se eles o haviam visto sair. Eles disseram que não, pois quando foram ao quarto ele já não estava mais lá, e deduziram que ele havia ido para a casa da tia. Olha, essa foi uma das experiências mais incríveis e assustadoras da vida dele, algo que ele nunca esqueceu, pois foi muito real e ao mesmo tempo aterrorizante. Um beijo para você, muito obrigada, e ao rapaz da história. Enfim, claramente ele foi para uma outra dimensão ou alguma coisa do tipo, porque uma árvore que dá todo tipo de fruto. O curupira, a cuca, a coruja que fala e retruca e não sei o que, né? Ele foi para um outro universo paralelo aí. Um universo talvez onde vivam esses seres aí, né, do folclore brasileiro, né, que de vez em quando aparece. Será que de vez em quando eles vêm pro nosso lado ou a gente é que vai pro lado deles? Ou não importa a ordem? O que acontece, né? É interessante. Vamos pro próximo relato, que é Dia do Folclore. O lobisomem na Rua das Amoreiras. É um moço que nos conta.
O moço que nos conta este relato se chama Fulano e compartilha uma história intrigante que envolve o seu tio. Ele não sabe exatamente o ano em que os eventos ocorreram, mas acredita que foi por volta de 1985, onde as melhores pessoas nasceram. Quando? Quando as melhores pessoas nasceram. Quando seu tio, a quem chamaremos aqui de Juarez, tinha 23 ou 24 anos... Isso aconteceu em 85, quando o Juarez tinha já aí entre 23 e 24 anos. Ok. Hoje, Juarez tem 62 anos. Bom, o relato se passa em Poços de Caldas, onde Juarez namorava uma moça chamada Helena. Helena morava em um bairro localizado em um morro baixo. No topo do morro havia uma avenida e descendo havia duas ruas. A última ficava à beira de um rio, onde existia um canteiro com árvores, incluindo muitas amoreiras. Juarez tinha o costume de visitar Helena todas as noites após o trabalho, chegando já ao anoitecer, pois saía do trabalho às 5h40 da tarde. O primeiro incidente ocorreu em uma noite comum. Juarez estava a 4 casas de distância da casa de Helena, quando começou a ouvir um barulho estranho. Era como se um galinheiro estivesse sendo atacado, com muito barulho de galinhas e sons de madeira ou arame se debatendo. O galinheiro pertencia ao senhor Mané, dono de uma mercearia da avenida. Juarez pensou que poderia ser um cachorro, pois os sons indicavam que algo estava correndo dentro do galinheiro e as galinhas tentavam fugir, batendo contra a tela. Enquanto prestava atenção aos ruídos, Juarez ouviu um rosnado. O som não era alto, mas parecia muito próximo, embora os barulhos no galinheiro continuassem. O rosnado foi tão claro, tão nítido, que ele ficou paralisado, ignorando os outros sons. O medo foi tão intenso que ele acabou urinando nas calças. Juarez então caminhou rapidamente até a casa de Helena, ouvindo um uivo ao longe, mas não correu, temendo que o barulho chamasse a atenção da criatura. Não há muitos detalhes sobre a reação de Helena, caso ele tenha contado a ela, já que Juarez sempre foi reservado e provavelmente não queria parecer medroso também. 6 meses se passaram desde o primeiro incidente e Juarez voltou a visitar Helena sem receio. Em uma noite, enquanto passava pela segunda casa da rua, ele ouviu um barulho vindo de lá, como se algo estivesse se movendo. O som lembrava o de um gato tentando pular um muro, mas sem sucesso. Curioso, Juarez decidiu investigar. Ele subiu na calçada da casa anterior, que era mais alta, e olhou na direção do barulho. E, para sua surpresa, viu uma criatura quase humana, agachada no chão, com a cabeça baixa. A criatura estava coberta por pelos negros, longos e grossos, mas falhados em alguns pontos, revelando uma pele em tom marrom claro. Tinha patas de cachorro e se balançava levemente, emitindo gemidos estranhos. Juarez, tomado pelo medo, saiu devagar da vista da criatura e, em seguida, correu para a casa de Helena, pulando o portão. Dessa vez, ele não se urinou, provavelmente porque sua bexiga já estava vazia. Após esse evento, ele nunca mais presenciou nada semelhante. O moço que nos conta essa história permanece intrigado com o comportamento da criatura. Ele se questiona se a criatura não viu seu tio, mesmo estando tão próxima, ou se os gemidos poderiam indicar que a criatura estava se destransformando. Ele gostaria de saber a opinião dos assombrados sobre esse mistério. Um beijo pra você, muito obrigada pro rapaz também que conta essa história. É difícil dizer, né, o que a gente acha. Um lobisomem, sei lá, transformando ou não sei. Ele tava gemendo, ele não percebeu. O fato é que eu digo, mais uma história de lobisomem aí pelas ruas até, né? Não é só no campo que acontecem essas histórias de lobisomem. Pelas ruas, tem histórias aí no meio da cidade e tudo mais.
Mas e aí, o que vocês acham? Deixa a opinião de vocês, sempre com respeito, por favor. E vamos para o próximo relato, que é A Mulher de Branco na Beira da Estrada. Um clássico também, é uma moça que nos conta este. A moça que nos conta este relato se chama Fulana. Tem 33 anos e mora no interior de São Paulo. Ela decidiu contar uma experiência estranha que viveu aos 14 anos quando morava com seu pai, com sua madrasta e com seu irmão de 5 anos em um bairro novo, onde havia poucas casas ainda. A estrada de terra que levava até a sua casa era o caminho mais rápido, mas também era escura e mal iluminada, com apenas uma luz no início. Naquela noite, após uma missa de 7º dia na casa da mãe de sua madrasta, Fulana e sua madrasta voltaram para casa por volta das 11 da noite. Para encurtar o caminho, decidiram atravessar a estrada de terra. A madrasta estava de bicicleta e insistiu que Fulana montasse no cano, mas ela resistia. No meio da estrada, sua madrasta ameaçou seguir sozinha se a Fulana não subisse na bicicleta. Então ela acabou cedendo. Enquanto pedalavam pela estrada escura, Fulana avistou à distância uma figura parada à beira da estrada, vestida toda de branco. Ela nos conta que ficou apreensiva, questionando o que alguém faria ali, sozinha, naquela escuridão e aquela hora da noite, especialmente considerando que nenhum ônibus passava por ali. Conforme se aproximavam, Fulana percebeu que era uma mulher de vestido branco. A figura era tão pálida que, mesmo na escuridão, ela conseguia ver claramente os detalhes de seu rosto, os olhos, as sobrancelhas e suas feições. A mulher estava de olhos fechados, com as mãos juntas e os dedos entrelaçados, segurando o queixo. Sim? Assim? Quando Fulana olhou para o rosto dela, a mulher abriu os olhos e a encarou com um olhar aterrorizante. Ela começou a tremer de medo. Embora estivesse descendo a estrada rapidamente de bicicleta, ao passarem pela mulher, parecia que o tempo havia desacelerado. Assim que a ultrapassaram, voltaram a pedalar com mais velocidade até chegarem em casa. O coração da Fulana estava acelerado e o susto só aumentou quando ela perguntou à madrasta se também havia visto a mulher na beira da estrada. E a resposta da madrasta foi inquietante. Que mulher? Tá ficando louca? Foi nesse momento que a Fulana teve certeza de que havia visto uma assombração. Esse é apenas um dos muitos relatos que a Fulana tem para compartilhar. Ela promete voltar em breve com outras histórias, incluindo experiências que aconteceram com a sua filha de 10 anos. Ok, um beijo para você e para Fulana, muito obrigada. Vou mandar um beijo para os fulanos aqui agora, né? Muito obrigada. Mulher de branco na estrada também. Por que essas pessoas estão tudo de branco? Por que não usam um azul, um verde, um negócio assim? Estão sempre de branco na beira da estrada e assombração ainda. Né? O branco destaca mais. É uma vestimenta do além de branco, mas aí é uma assombração, não é assim um espírito de luz que tá ali, não. É um fantasma, sei lá. Será que é tipo a cor básica das camisolas antigas? Né? Então, se morreu de alguma doença, morreu usando uma camisola, de repente, ou vestido de noiva, né? Fica bem trágico assim, morrer no dia do casamento, enfim. E aí por isso que elas usam branco, essas aparições? Pois é. Próximo relato, a lambida. Ai, um relato de terror, a lambida. É uma moça que nos conta. Esse relato curioso aconteceu com a tia de uma moça que decidiu dividir essa história conosco. Vamos chamá-la de Fulana. Quando sua tia tinha cerca de 17 anos, o seu avô encontrou um gatinho branco no meio de um canavial. Com pena do animal, ele o levou para casa, temendo que fosse atacado por um animal selvagem ou até atropelado por uma máquina. Naquela época, a tia da Fulana vivia com seus 6 irmãos, totalizando 7 filhos na família, todos morando em um sítio. Como não havia muitas atividades por lá, a chegada do gatinho foi uma verdadeira festa. Com o passar das noites, o gatinho começou a dormir debaixo da cama da tia e às vezes lambia sua perna ou esfregava a cabecinha assim nela, como se pedisse carinho.
A avó era uma católica fervorosa e durante a quaresma seguia uma série de rituais. Virava os santos para a parede, cobria os espelhos e proibia de varrer a casa. Os armários não podiam ficar abertos durante a noite. Brincadeiras de mau gosto eram vetadas, assim como ficar no terreiro da casa até às 6 da tarde, ou depois, a partir das 6 da tarde, e também dormir tarde, não podia. Contudo, como havia adolescentes e crianças em casa, as irmãs da tia esperavam a avó dormir para aprontar em silêncio. As irmãs mais velhas costumavam pular a janela para ir namorar os rapazes dos sítios vizinhos, enquanto a tia da fulana fingia estar fazendo o dever de casa, inventando desculpas para justificar a ausência das irmãs, caso a avó entrasse no quarto. Essa rotina seguiu por 3 dias. Em uma dessas noites, a tia estava sentada em sua cama com as irmãs já fora, pela janela. E o irmão mais novo havia levado o gatinho para dormir com ele. De repente, ela sentiu uma lambida em sua perna. Confusa, ela se perguntou o que poderia estar fazendo isso, já que o gato estava com seu irmão. Paralisada, levantou-se e correu até o quarto dos meninos, onde encontrou o gatinho deitado em cima do irmão. Retornando ao seu quarto, a tia, agora apavorada, abaixou-se rapidamente para olhar debaixo da cama, mas não havia nada lá. Ufa! Alguns dias depois, a avó começou a desconfiar que as filhas estavam fugindo. Então as irmãs pararam com as escapadas. Em uma manhã, a tia da fulana foi acordada pelos gritos de suas irmãs, que alegavam ter visto algo brilhando sob sua cama. Elas pensaram que fosse o gato, mas ao tentarem pegá-lo, descobriram que não havia nada lá. As irmãs começaram a acreditar que aquilo era um castigo por não levarem a sério a quaresma e as crenças da avó. Uma noite, a tia dormiu com a mão para fora da cama e acordou sentindo algo lambendo a sua mão. No instante em que ela olhou, tudo parou, abruptamente. A quaresma passou e, assim como começaram, as lambidas também cessaram repentinamente. O gatinho viveu por 3 anos e as tias só contaram essa história para a avó quando já estavam bem mais velhas, rindo já da situação. Um beijo aí para fulana. Cadê fulana, né? Isso. E, gente do céu, era lambida mesmo. Ai, por quê? Será que era algum animal? Espírito de algum animal? Ou era de gente mesmo? Mas se for de gente, por que lamber? Ai, dá, um beijo, pega, assopra, sei lá, vai lamber? Será que então era o fantasma de algum animal? Deixem suas opiniões. Próximo relato. Deixa eu só ver aqui. Próximo relato é este: o encontro assustador com o Cavaleiro Negro. Eita, Laia! Ai, que susto! Uma serra aqui, não. Eu acho, é uma moça que nos conta. Bom, a moça que nos conta este relato compartilha uma história passada de geração em geração, vinda do interior de Minas Gerais. Essa história é compartilhada pela Beltrana, do sul de Minas Gerais, e relata um acontecimento sinistro envolvendo o avô de seu sogro, a quem chamaremos aqui de Vicente. A história se passa em uma pequena vila, que hoje se tornou uma cidade de aproximadamente 6.000 habitantes. Para preservar as identidades, todos os nomes foram alterados. Ok. Bom, ela nos conta que na época, Vicente tinha um grande amigo, José, que vivia em outro bairro na mesma cidade. A amizade entre eles era tão forte que a cada 3 semanas, um visitava o outro para longas conversas noite adentro. Como era comum naquela época, principalmente na zona rural, as viagens eram feitas a cavalo. Após 4 semanas sem a visita de José, Vicente começou a se preocupar, já que não havia meios de comunicação eficientes na época, né? Decidido, Vicente montou seu cavalo em um domingo de manhã e partiu em direção à casa do amigo. O caminho, típico das regiões serranas do sul de Minas, era cercado por belas paisagens.
Vicente ficou aliviado ao encontrar José em boas condições, e o amigo explicou que o cotidiano agitado o impediu de fazer a visita habitual. Eles passaram o dia conversando, mas já era tarde da noite, né? E Vicente decidiu voltar para casa. Embora José insistisse para que ele ficasse até o dia seguinte, Vicente precisava acordar cedo para ordenhar as vacas. Ao montar o seu cavalo para o caminho de volta, Vicente começou a descer uma estrada sinuosa. De repente, ouviu ao longe o trote de um cavalo que se aproximava rapidamente. A lua cheia iluminava o caminho, permitindo que Vicente visse ao longe um cavaleiro negro se aproximando. O cavalo de Vicente, bem adestrado, começou a recuar, tentando sair da estrada. Vicente, um cavaleiro experiente, conseguiu mantê-lo no caminho, mas o cavaleiro negro continuava a se aproximar. Quando finalmente se encontraram, Vicente percebeu que o cavaleiro era imenso e o cavalo que montava era quase o dobro do tamanho de um cavalo comum. O som dos cascos era ensurdecedor. Vicente, com coragem, saudou o cavaleiro. Que Deus lhe dê uma boa noite, patrão. O cavaleiro, com um olhar penetrante, respondeu: Foi isso que te valeu. O que significa foi isso que te valeu? Tem um relato, não tem, com esse título? Nesse instante, o cavalo de Vicente disparou em um galope descontrolado. Ao chegar em casa, o cavalo, já coberto de suor, jogou Vicente no chão da varanda e correu para o pasto ainda com a sela. O alvoroço dos cavalos acordou a esposa de Vicente, a quem chamaremos aqui de Luzia, que saiu às pressas com os filhos para ver o que havia acontecido. Encontraram Vicente no chão, acordado, mas em estado de choque, incapaz de falar. Luzia, achando que ele estava bêbado, embora Vicente nunca tivesse bebido, acendeu as lamparinas para ajudá-lo. Mas ao se aproximar, Vicente desmaiou e ficou inconsciente até a manhã seguinte. Quando finalmente acordou, estava confuso e sem memória do que acontecera, mas com a certeza de que naquela noite havia sido protegido por forças divinas. Essa história sempre causa arrepios na Beltrana, e toda vez que a ouve, o medo a toma. Ela promete compartilhar mais histórias assustadoras contadas por seu sogro em outra ocasião. Eu ia falar em outra dimensão. Um beijo para vocês, muito obrigada. Cadê? Então, esse cavaleiro, o que será que era? E, tipo assim, o foi isso que te valeu? Seria algo do tipo, isso te livrou, tá? Você deu boa noite aqui, achei você parça aí, tá livre do que eu ia fazer com você. Alguma coisa assim? Foi isso que te valeu. Então, você escapou porque você é simpático. Você foi educado, então pode passar. Se fosse outro, já ia pegar aqui, sei lá, o que eu ia fazer com ele, o cavaleiro. Seria alguma coisa desse tipo? Quando o espírito, sei lá, e que cavaleiro é esse? Que toma essa forma aí com cavalo alto? É uma entidade? É um espírito? Enfim, alguém já teve uma experiência parecida? Eu acho que tem relato aqui de cavaleiro negro assim também, tá? Bom, deixe sempre suas opiniões com respeito, por favor, e suas histórias enviem para o e-mail. Próximo e último relato de hoje, desta coletânea de relatos, que é este: Não brinque com os mortos. Fica a dica. É uma moça que nos conta. A moça que nos conta esse relato se chama Fulana. E hoje compartilha mais um relato com vocês. Essa história aconteceu com ela e com sua prima, que ela chamará aqui de Ota. De Ota, que chamará aqui de Ota. Ota o quê? Vocês perguntam. Ota fulana. Ok, só para contextualizar, uma das irmãs dela morou por um tempo com os tios, pais da Ota fulana, em uma chácara aqui mesmo no interior de São Paulo, em tão distante. Essa chácara ficava em um condomínio, afastado de tudo. Para fazer compras
comprar pão e tal, absolutamente qualquer coisa. Os moradores desse condomínio, que em sua maioria são os caseiros das chácaras, precisam ir até a cidade para tais feitos. Fulana relata que essa chácara era muito grande, com a casa principal, uma piscina, área gourmet, um campo de futebol, garagem, um vasto pomar e quintal e de brinde um fantasma. Os mais velhos diziam que o irmão da dona dessa chácara, a Cacá, havia morrido. Que o irmão da dona dessa chácara, o irmão da Cacá, é isso? Havia morrido em um dos quartos e ela não passava nem na frente desse quarto. Aliás, tinha um pavor da casa e evitava entrar nela. Um dia, a Fulana foi passar alguns dias na casa / quartinho de sua irmã, algo que adorava, né? Durante o dia, ela adorava, pois à noite se borrava de medo. Adorava porque tinha sua prima, que sempre foi muito engraçada, as duas sempre se divertiram muito juntas. Então, em um certo dia, sua irmã precisou sair e ela ficou com a sua prima. Sabendo que a Fulana tinha muito medo da casa, a prima passou o dia inteiro contando coisas assustadoras que aconteceram nessa chácara. Quando chegou a noite, a irmã da Fulana ligou para a casa dos tios pedindo para que abrissem o portão para que ela pudesse entrar com o carro. Nesse portão havia uma grande placa de madeira maciça, guardem essa informação, com o nome da chácara, Pesadelo Meu, nome fictício, tá? E era segurar, e a placa, eu acho, de madeira era presa por correntes dos dois lados, ficando assim pendurada no alpendre do portão. A prima e a Fulana foram designadas para essa missão. Ela, corajosa que era, né? Não olhava nem para os lados, enquanto a prima começou a cantarolar uma musiquinha que acabaram de inventar. O irmão da Cacá, de noite vai vir no seu pé e puxar. É isso? O irmão da Cacá, peraí. Cadê Diziam que o irmão da dona dessa casa tinha morrido nos quartos, tá? Então ela ficava cantando, o irmão da Cacá, de noite vai vir no seu pé e puxar. Bom, quando a irmã chegou, passou com o carro e quando a prima e a Fulana foram passar pela placa de madeira, ela simplesmente arrebentou em um dos lados, vindo praticamente para cima delas. Sentiram até o vento da placa passando por suas cabeças. Lembre-se que era de madeira maciça. Elas se jogaram praticamente no chão para não serem atingidas e a placa foi e voltou, pois apenas um dos lados da corrente arrebentou. O susto foi tão grande que deixaram o portão aberto, saíram catando cavaco e gritando. Elas levaram uma bronca da tia, né, por ter brincado com o nome do defunto, sem ao menos ter falado o nome dele. E outra, com o nome do defunto e outra do tio, não sei. Ai, perdão. Porque ele teria que arrumar a placa. E outra do tio? Não entendi. Eles levaram... levaram uma bronca da tia por ter brincado com o nome do defunto e outra bronca do tio, porque agora ele ia ter que arrumar a placa. Bom, ela pergunta aos assombrados: vocês acham que o irmão da Cacá se enfureceu com a canção da prima ou a corrente já estava velha e coincidiu de cair no exato momento em que eles passaram? Comentem aí, com respeito, é claro, e não se esqueçam de deixar o like. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, eu acho muita coincidência, bem na hora que é dito o lance lá, falando do espírito do rapaz e tal, brincando, né, com essa situação, a placa cair. Muita coincidência. Eu não acredito em coincidências, né? Não sei. De repente. Mas é isso, pessoal. O que vocês acham? Deixem as suas opiniões, ok? Espero que tenham gostado dos relatos. Um grande beijo pra você. Se for comentar, que seja sempre com respeito. E a gente se vê num próximo relato, ok? Beijos e fui! Tchau, tchau!